Amém. Abramos nossa Bíblia no Salmo de número 124, Salmo para nossa meditação nesta manhã, Salmo de número 124. Palavra de Deus, vamos lê-la e vamos meditar um pouco na mesma. Salmo de número 124. Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la nesta manhã, meditar nela. Obrigado pela alegria que temos de viver em Cristo Jesus, a nova vida que temos, Senhor Deus, proposta por Ti mesmo e buscados por Ti, estamos na Tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e dado essa condição para vivermos esse tempo aqui na terra, até chegarmos na glória e estarmos contigo. Obrigado porque nesse tempo o Senhor nos protege, o Senhor está conosco. Obrigado porque nesse tempo o Senhor nos dá liberdade e o Senhor nos liberta de tudo aquilo, Senhor Deus, que não nos edifica e que não nos fortalece na fé em Cristo Jesus. Assim seja conosco, com a Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus fala que Deus nos liberta. Esse mesmo Deus que nos protege é o Deus que nos conduz em liberdade. Essa é uma palavra-chave para a existência de cada um de nós, a capacidade que nós temos de nos autodeterminar. Talvez seja uma das palavras mais difíceis para nós lidarmos dentro do contexto da proteção e do cuidado de Deus. Nós somos livres. Deus não nos coloca em outra condição a não ser na plena liberdade. Eu decido tudo a respeito da minha existência. Não sou uma marionete, não sou uma pessoa que está sendo conduzida pela livre possibilidade de ser conduzidos pelo próprio Deus, mas nós temos a liberdade de tomar as nossas decisões. O que eu vou estudar, com quem eu vou casar, aonde eu vou morar, que tipo de vida eu vou ter, que escolhas eu vou fazer na minha existência. Essa liberdade é levada às suas últimas consequências dentro das várias ciências que o mundo nos propõe. Na economia, a liberdade de adquirir riqueza. Na política, a capacidade de escolher aqueles que vão nos representar. Na teologia, a capacidade de pensar a respeito de qualquer assunto a respeito de Deus. Na vida cristã, a liberdade de morrer para que Cristo Jesus nasça. Então, não nos é dado uma dimensão de escravidão. Nós não somos escravos de nada, nem de ninguém. O conceito de escravidão não é o conceito de servo. Servirmos é uma coisa, vivermos como escravos é não termos a liberdade
de decidir a respeito da nossa existência. Conta a ilustração que uma criança ficou muito brava com seu papai e com a sua mamãe e falou: eu vou embora dessa casa. E ela pegou a sua mochilinha com a sua lancheirinha, colocou alguns biscoitos ali dentro, pegou 1 litro de leite, colocou na sua mochila, pegou o paninho para enxugar a boca, colocou nas costas, abriu a porta e saiu da sua casa. Ela saiu da sua casa determinada a viver livremente a sua vida. Saiu, passou pela primeira, segunda casa, fez a curva na esquina, fez a curva na segunda esquina, fez a curva na terceira esquina. Aí ela deu a volta no quarteirão e falou: pronto, já fugi de casa, agora eu posso voltar. É mais ou menos como nós vivendo dentro do ambiente da liberdade. Como essa criança, nós temos uma dimensão que nós somos perfeitamente livres e podemos ir para onde quiser e fazer o que nós quisermos, mas a dimensão da nossa liberdade sempre será menor do que a dimensão do governo de Deus a respeito de todas as coisas. Nós nunca conseguiremos sair do ambiente da graça de Deus, ainda que sejamos perfeitamente livres para fazermos o que quisermos, com quem quisermos, aonde nós quisermos, com as nossas vidas e com a nossa existência. O salmista aqui está falando a respeito do povo de Deus do Antigo Testamento. Esse povo está cantando as suas vitórias em Deus. Esses salmos aqui propriamente são conhecidos como os salmos de romagem, os cânticos dos degraus. O escritor sagrado é Davi. Em primeiro plano, ele conclama o povo a confiar plenamente na ação de Deus, protegendo e libertando. Em segundo lugar, ele exalta Deus como Deus que pode prover todo o socorro necessário para as suas vidas. O Salmo de número 124 é um desses salmos quando o povo de Deus do Antigo Testamento caminha para cultuar a Deus. É como se nós estivéssemos na nossa ordem de culto, vindo para a igreja para estar junto com os irmãos. O Salmo de número 124 nos traz lembranças para que quando nós chegarmos na casa de Deus, nós estejamos com as nossas mentes aguçadas de quem é Deus, o que Ele faz e o que Ele é na nossa história. Muito bem, queridos, o que te escraviza? De que você é escravo? O que te escraviza? O que mantém você preso? O que faz de você uma pessoa que vive em grilhões? Talvez seja esse o bom pensamento desse salmo. Todos nós somos escravos de algo. O que faz você viver como escravo nessa terra? Talvez isso esteja no campo da sua estrutura física. Isso envolve o seu pensamento, isso envolve o seu psique, sua capacidade de pensar a respeito de você mesmo. Talvez você seja escravo de algo e você não consegue se libertar. Tem pessoas que são extremamente negativas. Tudo para ela está ruim, está péssimo. Tem um ponto de vista negativo a respeito de tudo na sua existência. Ela é escrava do seu negativismo. Tem pessoas que são escravas dos remédios.
Se não estiver tomando um remédio, não está bom. Tem pessoas que são escravas dos seus maus pensamentos. Elas não conseguem pensar nada de bom. Tem pessoas que são escravas dos seus apetites, em qualquer plano, em qualquer circunstância, na sua estrutura física. Ela não consegue evitar o seu exagero. Tem pessoas que têm dificuldades com as suas ideologias, com a capacidade de pensar fora da caixinha. E para muitos é extremamente animador de não estar mais dentro de um conceito onde toda a sociedade está, de ser um revolucionário, de botar fogo em tudo. Tem pessoas que têm dificuldades na sua espiritualidade, ela é uma fábrica de ídolos, como diz João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. De que você é escravo? Você não consegue lidar com alguma coisa, você está nas mãos daquilo que você decidiu se tornar escravo. Como é que você vai lidar com isso, meu irmão? Não dá para viver a vida inteira escravo das nossas debilidades. Nós precisamos agir. E aí sim, eu creio que há uma capacidade de escolha. Nós podemos escolher ser escravo ou não. É você que vai decidir. Só que o conceito de escravidão tira de nós a capacidade de viver livres. Eu não estou preso a nada. Eu estou preso às minhas limitações que eu mesmo imponho a mim. E eu digo, eu não consigo viver sem. Então você se tornou escravo. Temos que lidar com esse tema diariamente. Não era escravo ontem, me tornei escravo hoje. Basta que eu deixe que qualquer coisa e qualquer manifestação, seja física, seja ideológica, seja espiritual, adentre o meu coração e tome a sua proeminência. Qualquer um de nós, em qualquer circunstância. Todos nós cantamos a liberdade, mas quando temos que lidar com as nossas escravidões, aí nós temos dificuldade. Cantamos a liberdade para aquilo que nós achamos um deleite, mas quando eu tenho que lidar com a minha incapacidade de continuar vivendo debaixo de uma escravidão, eu sucumbo. Eu digo, não, isso deixa para lá, isso eu resolvo depois. Todos nós temos a mesma atitude daquela criança quando se irrita com o pai e decide viver longe do pai e da mãe durante algum tempo. Nós nos rebelamos conosco mesmos. Então, queridos, nós vivemos numa sociedade escravizadora. Tudo que é posto para nós é posto para nos escravizar. A sociedade age assim. Se ela mantém você preso a ela por algum guilhão, você fica na mão deles e das ideologias e da maneira de viver do mundo. Você está preso a uma marca, você está preso a uma prática, você está preso a um costume. Pois bem, o cristão, ele está livre,
ele consegue viver em sociedade, livre de qualquer grilhão e de qualquer prisão que esse mundo nos proponha. Não, você está nesse mundo, você tem que ser rico. Quem disse isso? Quem te sustenta? Você está nesse mundo, você tem que ser representado. Quem disse que você tem que ser representado? Quem disse que você tem que entrar nessa labuta? Você está nesse mundo, você tem que pensar algo a respeito de Deus. Quem disse que você tem que pensar algo a respeito de Deus? Ou Deus já não pensou tudo algo a respeito de você? Então, nós somos livres para decidir o que nós queremos em nossa existência, dentro do ambiente do quadrante da proximidade da nossa casa. Nós vamos chegar novamente até a porta da casa dos nossos pais e vamos voltar para onde não deveríamos ter saído, porque a nossa liberdade está na presença daquele que nos criou, que nos formou e que nos ajuda. E eu queria que você pensasse a respeito disso hoje. Queridos, somente Deus nos liberta. Qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o fato, a sua relação primaz com Deus é que estabelece a sua liberdade. Você é livre. Nós somos livres para viver plenamente em comunhão com o nosso Deus. Tudo que Ele quer, onde Ele quer, do jeito que Ele quer, será o ambiente da nossa liberdade. Nós estaremos totalmente livres e libertos para viver a nossa existência. Há uma contramão disso, porque no Antigo Testamento esse povo aqui está preso. São escravos de outra nação, de uma nação de ímpios. Sabe qual é o serviço? O serviço de escravo. Sabe o que eles fazem? Fazem tijolos para as grandes construções daqueles que os mantêm escravos. E eles são tratados miseravelmente. Eles são o serviço mais reles daquele tempo. Esse povo que tem Deus, o único Deus verdadeiro, e conclama a todas as nações a virem adorar esse único Deus verdadeiro, é o povo que está escravo. Não é o povo que está sobressaindo sobre todas as nações, mas pelo contrário, é o povo que está escravo e precisa de uma intervenção grandiosa de Deus. Então Deus faz isso. E Ele fala aqui no Salmo e nos conduz na orientação de Davi, no verso de número 2. Em primeiro lugar, Deus está ao nosso lado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem. Ainda que vivendo debaixo de uma cunha de escravo, eles sabem que Deus não os abandona. O Senhor está com eles sempre. O problema que tem para solucionar, o que te escraviza, é na presença de Deus. O fato de você estar vivendo como escravo não quer dizer que Deus se ausentou de conduzir a sua existência. Pelo contrário, Deus continua presente. Deus continua sobre aquele que precisa do cuidado eterno. O Deus que está ao nosso lado é o Deus que nos dá condições de vivermos em plena liberdade, ainda que tenhamos que lidar com aquilo que nos escraviza. Nós não estamos abandonados aos nossos apetites, e não estamos abandonados às nossas ideologias, e não estamos abandonados à nossa maneira de ver o mundo. Deus está ao nosso lado, todos os dias, todas as horas, até chegarmos da glória
do local de onde nunca deveríamos ter saído. Existe uma intervenção de uma sociedade para nos fazer escravos, assim como havia no tempo, povo de Deus, Antigo Testamento, de nos colocar numa condição onde nós prestaríamos serviços réis a toda a sociedade e a todo o mundo conhecido. Nós também estamos nesta mesma disposição, vivendo nesse mundo que não é o nosso lugar, deveríamos estar na glória. Nós teríamos sido engolidos vivos, seríamos aqueles que seriam abraçados pelas ideologias e pelos pensamentos daquela época, mas Deus estava ao lado de Israel, e o povo de Deus não cedeu a esta operosidade de uma sociedade sem Deus, uma sociedade ímpia. Ele continuou firme, caminhando na mesma direção e na mesma disposição de alma, ainda que estivessem sobre a égide da escravidão, sem a liberdade visual, sem a liberdade prática. Deus está sempre ao nosso lado. Verso de número 2, esse mesmo Deus que nos liberta, é o Deus que nos livra do perigo. Verso de número 6, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele, salvou-se a nossa alma. Nós estamos em condição de perigo. O cristão nesse mundo está em condição de perigo. Nós sempre seremos acessados para que algo seja criado que possa nos explorar, que possa tirar de nós o melhor como povo de Deus. Todos olham para o povo de Deus e dizem: vamos explorar essa nação de alguma forma, vamos tirar todos os valores que eles têm. E o próprio Deus nos livra deste perigo. Se nós continuamos aqui como igreja, é porque Deus nos mantém livres, para vivermos livres de toda e qualquer informação que não venha dele mesmo. Por isso temos a sua palavra, e por isso temos o seu Espírito, que nos orienta como igreja. Não estamos à mercê de nenhuma informação de uma sociedade que anda longe de Deus. Nós estamos sendo conduzidos por Deus na sua palavra e no seu Espírito. Todos nós temos o crivo necessário para vivermos em liberdade, livre de qualquer amarra que esse mundo possa nos propor. Deus não nos deu por presa aos dentes deles. Nós não estamos presos a ninguém e a nada que essa sociedade possa nos oferecer. Não somos conduzidos por homens que não nos levam a realizar a vontade de Deus. Em último lugar, o texto diz que Deus nos socorre em toda adversidade. Deus nos socorre em toda adversidade porque Ele é Senhor, e o seu nome está acima de todo nome. Verso de número 8, nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me ouve. O Salmo de número 120 nos deixa bem claro que em toda angústia Deus se faz presente. Deus nos socorre em qualquer adversidade. E a pergunta retorna: o que te escraviza? Do que você precisa para ser livre? Como Deus vai agir no socorro
para te tirar dessa circunstância? O que está impedindo que você, como cristão, viva em plena liberdade? Você possa se voltar para Deus, caminhar até a sua casa, com seus irmãos, e livremente cultuar o único Deus verdadeiro. O que te impede? Qual é o limite? O que você precisa ser liberto hoje, meu amado irmão? Com certeza, essa é a nossa lide, essa é a nossa dificuldade, no tempo que nós passamos aqui na terra. Temos que lidar com as nossas escravidões. Temos que lidar com alguns conceitos que nós mesmos criamos para nos escravizar. Deus não agiu assim para conosco, pelo contrário. Deus está ao nosso lado. Nele a gente pode confiar. Deus nos livra de todo perigo. Mesmo na tempestade, você pode andar. E Deus nos socorre em toda adversidade. E ainda que a figueira não floresça, nem haja campo na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia nós estaremos sempre livres na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.